Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Então, o que é uma inspiração? É Deus soprando sobre alguém o que Ele queria que a pessoa escrevesse. E Ele pesquisou, apuradamente, minuciosamente, os detalhes do que Ele fala aqui no livro de Atos. Vou dar um conselho para você, se você quer se aprofundar, tem um filme chamado Atos. Está no YouTube lá, você pode lá, acho que é 1 hora de filme. E é um... Obrigado, irmão. É um livro no qual... É um filme no qual o livro de Atos é relatado como está na Bíblia. Quando você assiste essas novelas gospel aí fora, que a Universal fez e outros fizeram, eles fazem uma adaptação, para dar contexto. Mas nesse vídeo do YouTube que eu estou falando, ele relata o livro de Atos de acordo com a NVI. Se você pegar a Bíblia NVI, tudo que você assistir lá está escrito lá na Bíblia, igualzinho. Eles não criaram uma história para você poder ganhar contexto. É um excelente dia de feriado para você assistir. Amém? Dia que você estiver tranquilo e puder assistir, é bom, vai edificar a sua fé. Amém, queridos? Na quinta-feira passada, nós paramos no capítulo 2. Lembrando, irmãos, que são 28 capítulos. Vou crer que eu vou poder ler boa parte deles para vocês. Nós estamos lendo o livro de Atos juntos. E falando algumas coisas que Deus tem revelado para nós. O livro de Atos, irmãos, ele é recheado de doutrina. Qual doutrina? A doutrina da palavra. Então, diversos textos aqui vão nos revelar a doutrina de Deus. Amém, queridos? Vamos orar, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela inspiração do Espírito. Obrigado, Pai, eu quero que você me transforme nesse momento alguém inspirado pela tua palavra para poder transmitir aos meus irmãos o conhecimento que você me deu. Eu quero, Pai, que eles recebam da inspiração do Senhor, que o Espírito do Senhor fale ao coração de cada um deles, que essa mensagem venha trazer edificação, consolo, exortação para aqueles que ouvirem. E essa palavra que vai ser ensinada é semente. E eu declaro que eles são terra boa, terra preparada, que vai produzir 100 por 1. Nós agradecemos ao Senhor e te louvamos, Pai, pela ajuda do Espírito Santo nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, no capítulo 2 de Atos, nós já lemos o 1 lá e lemos o 2 também na quinta-feira passada. Nós falamos que houve o batismo, mas antes de falar sobre o capítulo 2, eu quero lembrar uma coisa que eu estava vindo para cá e me lembrei da morte de... Fugiu o nome dele aqui agora, mas eu vou lembrar. Aquele discípulo que se enforcou, Judas. E alguns dizem assim, isso aqui é predestinação. Jesus já sabia, Deus já tinha dito que ele ia trair Jesus, porque está escrito em Salmo. E eu quero dizer para você que predestinação significa, essa doutrina significa que Deus já tratou um caminho para você, então não tem o que você faça para mudar. Isso não é verdade. Ok? Isso não é a doutrina da palavra. O que aconteceu com ele, ele tinha liberdade de não fazer o que fez. Mas ele escolheu fazer. Tá? E você também escolhe o que você quer fazer. Hoje você escolheu uma boa escolha vindo aqui. Amém? Porque nós vamos pregar a palavra e vamos guiados pelo Espírito de Deus. E deixa eu dizer algo para você entender. Cada pessoa que vai ensinar tem uma característica. Então você não queira comparar ministro com ministro. O pastor Adriano tem uma maneira de ensinar, eu tenho outra, a irmã tem outro, o irmão tem outro. Irmãos, não fique escolhendo ministro. Escolha a palavra. Recebe a palavra. O que é importante, irmãos, não é quem entrega. Deixa eu explicar. O que é que tem dentro desse copo aqui? Não é pinga, não, é água, tá? Mas essa taça aqui não determina o que tem dentro. Eu posso tomar água num copo de plástico e é água do mesmo jeito. Mas eu gosto de taça. Ok, você pode gostar de taça, mas se tiver no lugar só copo de plástico, você vai deixar de beber água porque é copo de plástico? Então não escolhe a embalagem, mas escolhe o conteúdo. Amém? Se alguém que está aqui tem conteúdo, irmãos, abre o seu coração para receber a genuína palavra de Deus. Aleluia. Então, predestinação não é doutrina bíblica. Se fosse assim,
Eu costumo dizer, se Deus predestinou você para morrer de câncer, não faça nada para impedir, porque é a vontade dele. Quem entendeu? Deus não faz predestinação, irmãos. O que é que acontece? Deixa eu explicar para você no reino do Espírito. Na atmosfera que Deus está, que é o tempo dele, que é o Kairos, não tem tempo. Não está limitado ao tempo. Então, ele pode tanto estar aqui lá em Gênesis, como estar aqui no arrebatamento da igreja. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Mas você é o fator que pode alterar essas coisas. Se quiseres e me ouvir, se quiser e me ouvir, aleluia. O que ele está dizendo? Sou eu e você que determinamos, irmãos. Vida e morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, vai comer. Então você que define. Ele já determinou as regras para você andar. Amém? Atos 2. Atos 2, irmãos, tem até alguns que chamam... eu vou falar sobre isso. Hoje eu não ia falar, mas eu vou falar. Quem aqui já se considera um pentecostal? Quem já falou isso? A tua igreja, quem já falou para você assim, qual é a doutrina da sua igreja? Ela é pentecostal? Quem já ouviu falar isso? Então tá. Eu vou definir para você o que é o dia de Pentecostes. Vamos lá. Pentecostes, segunda festa dos judeus, a segunda deles, era a festa da colheita. Nela as primícias da cega dos grãos eram oferecidas a Deus. E a festa do Pentecostes, que é gratidão pela colheita, era a primeira festa, deixa eu explicar, a primeira festa era a Páscoa, a segunda era Pentecostes, que é a segunda festa. E a palavra Pentecoste no grego é Pentecostos, que é uma palavra grega que significa 50º. E é engraçado quando essa apostila aqui é antiga, minha, que eu preparei para dar algumas aulas, e eu dizia, quando você fala que é pentecostal, você está falando, eu sou o 50º. Tem alguma coisa a ver? Não, mas o povo esparrama. Quem lembra do tá amarrado? Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Um dia o irmão, eu soltei uma palavra para ele, que ele estava andando em erro, eu falei, se você continuar fazendo isso, vai acontecer que ele está amarrado. Eu falei, não está não, porque é a palavra, e a palavra não está amarrada. O que o homem semear, ele vai colher. Está amarrado, está amarrado. Para com isso, né, irmão? Essa onda já passou, tá? Isso aqui é só para lembrar os mais antigos. Então, existem coisas que se esparramam pela igreja que não são bíblicas. Então, 50º, irmãos, é a palavra que era o 50º dia depois da Páscoa, que era o Pentecostes. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, eu podia até explicar a palavra em grego, etc. Mas como o tempo nosso aqui são só 5 quinta-feiras, é isso, pastor? Então, a gente vai acelerar um pouco mais. Mas... quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, foi a primeira vez que o Espírito se manifestou fora de Jesus, dentro da pessoa. Então o novo nascimento aconteceu, e depois do novo nascimento veio o batismo com o Espírito Santo. E qual era o propósito do batismo do Espírito Santo? Era testemunhar, através de sinais, do poder do Espírito, que Jesus está vivo. Um morto não pode fazer milagre, mas Jesus não está morto. Aleluia. Não é o fato das pessoas não verem Jesus que ele não estava vivo. Se bem que os discípulos viram ele, né? Tá certo? Quem não via, quem não cria. E falamos também na quinta-feira passada que, naquele momento do batismo, o que é que veio naquela sala, aquele salão que eles estavam? Um vento? Era vento ou era som? Era som. Então, para de dizer que é vento, quando foi som. Agora, o som era de um vento, como se fosse um vento. Você lembra de de Apocalipse, quando João está descrevendo Jesus na glória? Lá em Apocalipse capítulo 2, você vê ele escrevendo o seu rosto. Como é que era o rosto dele? Brilhava como o sol? Era sol? Eu vou tentar dizer para você como é que ele estava dizendo. Ele está dizendo, como é que era? Eu vi assim, que mais brilha? Então, o rosto dele era como, ele estava buscando no natural alguma coisa que representasse o que ele viu.
Os seus pés ele fica procurando uma coisa para comparar. Ele achou o quê? O bronze polido. Os pés eram como um bronze polido. Era bronze? Não, era como bronze. O rosto era o sol brilhando? Não, era como o sol, era a comparação. Ele está comparando, para poder trazer entendimento, para você saber o que ele viu. Porque aqui na terra não tem nada parecido com o que ele viu. Igual, pelo menos. Parecido não tinha igual. Vocês estão comigo? Graças a Deus, né? Então, eu vou ler no versículo 2. A palavra encher, eles ficaram cheios do Espírito. A palavra encher no grego é pleuro, que significa tornar cheio ou encher ao máximo. Essa palavra estava dizendo que eles foram cheios plenamente pelo Espírito. E sabe, irmãos, a manifestação, deixa eu dizer, quando o Espírito Santo se manifestou na forma de batismo, aquela porção que eles receberam foram tão cheios que gerou uma ação sobrenatural. E qual foi essa ação? Quando eles oraram, a língua que o Espírito deu era a língua das pessoas que estavam ouvindo. Pessoas que vinham de todas as nações da terra. E começaram a falar nas línguas deles as grandezas de Deus. Os galileus que estavam ali, que são os seguidores de Jesus, eles sabiam falar essas línguas naturalmente? Não. Mas quando eles falaram, as pessoas que falavam aquelas línguas disseram: uau, eles estão falando a nossa língua, eles nem sabem falar a nossa língua, estão falando a nossa língua as grandezas de Deus. Aqui a Bíblia não diz o que estavam falando, mas eu entendo que estavam dizendo: Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é isso. Estão falando na língua daquelas pessoas que estavam ouvindo. Isso foi a primeira manifestação sobrenatural do Espírito. Você está entendendo? Aleluia. E veja, irmãos, eu quero ler o versículo 13. Você pode pôr na tela para mim aqui, por favor? Atos 2:13. Vamos lá. Volta no 12, por favor. Todos atônitos, aquelas pessoas que ouviram, tá? Não eram os discípulos. Perplexos, interpelavam uns aos outros: o que é que quer dizer isso? Aí sim o 12. Vamos lá, isso. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Continua. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Deixa eu dizer algo para você. Para que é que veio o batismo do Espírito Santo? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o que vai acontecer daqui para frente? O poder do Espírito vai entrar em manifestação em quem crê, Pedro, e ele começa a falar pelo poder do Espírito, cheio do Espírito. Ele acabou de ser cheio e ele não ficou calado. Deixa eu dizer, irmão, ser cheio do Espírito não é só correr dentro da igreja. Você não está testemunhando nada. Pode correr à vontade, tá? Não estou dizendo que é proibido, não. Fique à vontade. Mas isso não é o poder em manifestação com o objetivo que Deus criou. Isso é o teu corpo reagindo a uma ação do Espírito, que é diferente de ser testemunha. E veja que essas pessoas disseram: está tudo bêbado, ó. Agora, para eles dizerem que estavam bêbados, o que é que eles viram para falar? Podiam dizer: está doido, estão falando coisa esquisita, está tudo doido. Não, bêbado. Quem já viu bêbado? Não é bêbadozinho, não. Bêbado mesmo, aquele que vai para cá, vai para lá. Já viu isso? Vocês estão aqui, irmãos? Vocês já viram bêbado já? O que eles viram, mas era algo mais ou menos isso. Por quê? Porque a ação do Espírito, quando veio, irmão, esse corpo aqui não aguentou. Oh, glória a Deus. Porque o enchimento do Espírito num corpo natural, irmãos, esse corpo aqui, ele foi feito para andar naturalmente, mas quando o sobrenatural se manifesta, irmãos,
Uns choram, outros correm, outros ajoelham, outros caem e outros ficam bêbados. Isso não é de Deus. Tá, você que não está lendo a sua Bíblia. Põe a sua opinião de lado e aceita o que a Bíblia mostra. E a Bíblia está nos mostrando que esses homens viram eles como bêbados. E Pedro se levanta e diz: ei, para lá, espera aí. Olha o Espírito, queria que alguém se levantasse. Acho que Deus falou lá de cima. Queria que alguém se levantasse. Pedro se levanta, ele era o chefe do sindicato, né, dos apóstolos. Ele se levanta e diz: ei, irmão, espera um pouquinho, para lá. Aí ele começa a explicar, vamos ler o que ele leu, vamos pôr de novo lá para mim na tela, por favor. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, porque ele ergueu a voz? Porque tinha muita gente lá, irmãos. Não tinha, eu estou com o microfone aqui, eu falo baixinho, vocês me ouvem. Mas naquela época não tinha isso. Varões judeus e todos, quem estava lá, aqueles que ouviram falar em línguas. Todos Habitantes de Jerusalém. Então ele não estava num lugar fechado da igreja, ele estava num lugar onde tinha muita gente. O que se faz num lugar desse? Prega-se o evangelho. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Agora ele vai falar, continua, vamos lá. Dedinho aí na tecla. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta 9h da manhã. Okay? A terceira hora do dia, eles contavam a hora assim. Continuando, 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ou Joel. O que ele está fazendo? Pegando a palavra e dizendo para eles: aqui está se cumprindo o que Deus havia prometido. Continuando, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu sobre toda a carne. Por que toda a carne? Porque lá no passado era só profeta, rei e sacerdote que recebiam. Agora Deus disse lá para o Joel: vai chegar um dia em que eu vou derramar em todos. Era o desejo dele, irmãos, e aconteceu. E Pedro identificou isso e começou a dizer exatamente isso. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Vai rolando, 18. Até sobre, ele está dizendo, não vai escapar ninguém. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Continuando, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Continuando, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que ele está dizendo? Agora chegou a salvação. Agora chegou. Não havia chegado sem Jesus, mas com Jesus chegou a salvação. Todo aquele que invocar será salvo. Continuando, 22. Varões israelitas, agora ele está se direcionando aos judeus. Atentai às minhas palavras. Jesus, o Nazareno, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Ele está identificando o nome de Jesus, já expliquei, no passado não se tinha sobrenome. Era de onde a pessoa era, filho de quem? Então está aqui, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Continuando, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos dos iníquos, o qual, porém, Deus, vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Rompendo os grilhões da morte, portanto, não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, o que ele está falando? Está falando com o judeu. O judeu entendia da lei, entendia dos profetas. Ele está falando com os judeus. Aleluia. Diante de mim, disse Davi, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Continuando. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Isso Davi falando. Continuando. Vamos lá, 28. Chegou. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso é Salmos. Irmãos, agora Pedro falando de volta. Irmãos. Por que irmãos? Porque eram judeus.
seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece, o que ele está dizendo? Quem escreveu aquilo morreu. Mas ele está falando de alguém que ressuscitou. Continuando, versículo 30. Sendo, pois, profeta, Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, vamos lá, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo apodreceu. Aleluia. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos o quê? Testemunha. Testemunha, irmãos, fala daquilo que crê, fala daquilo que viu. Aleluia. Continuando. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Quem recebeu a promessa? Jesus recebeu a promessa. E o que ele fez? Derramou isso. O que ele derramou? E como é que eles sabiam? Pelo que viram e ouviram. Agora eu pergunto, eles ouviram, sim, aquela voz orando em línguas, que era a língua deles. Perfeito. E o que é que eles viram? Como bêbados. E você fala, não é de Deus, está correndo, ela caiu, está chorando. Rapaz, tem coisas que Deus mostra que você vai ver. Ouvir e ver. O poder de Deus entrou em manifestação, irmãos. E ele inaugurou um novo tempo. Em Pentecostes. Amém? Você não é pentecostal, mas você crê no dom do Espírito. Amém? Aleluia. Então veja, mais um texto só mais um. Isso. Porque Davi, ele está falando que Davi morreu, certo? Davi morreu, está sepultado, olha o túmulo dele ali. Porque Davi não subiu aos céus. Ele está dizendo, foi Davi, aquela fala que vocês ouviram, né, da Escritura em Salmos, não é, ele está falando dele mesmo. Olha lá. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que legal. Assenta-te à minha direita, olha só, até que eu ponha os teus inimigos debaixo, como estrado dos teus pés. Aleluia. Agora sim, essa frase eu amo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez. Vocês fizeram isso, mas Deus trouxe ele de volta e transformou ele em Cristo e Deus. Aleluia. Mas um testemunho desse aqui só podia ser cheio do Espírito, irmãos. Ele acabou de receber o batismo e em seguida testemunhou. Aleluia. Continuando. Ouvindo eles essas coisas, o coração ficou apertado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, então, diante disso, o que nós vamos fazer? Você mostrou tudo isso, estamos constrangidos com essa palavra. Ou seja, nós matamos aquele que Deus enviou, e Deus ressuscitou ele, e agora o que acontece? E o que vai acontecer depois? Aí ele responde para eles. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Ele disse, não somos só nós, agora é para vocês. Começou por nós e agora vai para vocês. O caminho é esse, arrependimento. Se arrependam e creiam. E sejam batizados. Aleluia. E aqui ele cita 2 batismos. O batismo do corpo de Cristo e o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Mais um texto. Pois para vós outros é a promessa. Para quem ele está falando? Para judeus. A promessa era para os judeus, irmão. Nós entramos de carona. Nós pegamos carona nessa festa aqui, que era para eles, ó. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Olha nós aqui chegando. Isto é, para quantos o Senhor Deus os chamar. Quem chamou? Deus chamou você aí? Amém. Aleluia. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Continuando.
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Sem microfone. 3.000. Eu gosto de... Eu sou bereano, eu gosto de dar palavra. Foram 3.000 que foram salvos? Quase. Deus não precisa que você exagere para Ele, tá? Quando fala quase, é quase. Tá bom? Ah, foi 3.000, não foi 3.000, foi quase 3. Chegou quase, chegou pertinho de ser 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, irmãos, é gente bastante. Agora, de que nós estamos falando? Acabou de ser batizado no Espírito Santo, irmãos. Tem pessoas que recebem o Espírito Santo e não faz mais nada. Ah, eu falei línguas, ah, que legal, que maravilha. Deus deu para você fazer alguma coisa com isso que você recebeu. Não é só para edificação própria, é também para isso. Mas o propósito principal é você testemunhar. Vocês estão comigo? Não? Aleluia. Então, veja, existe uma sequência aqui que eu acho interessante. Você recebe o poder do Espírito, prega a palavra e sinais acompanham. Eu pergunto, ele só pregou, não foi? Quem convenceu eles? O Espírito convenceu eles. O coração deles ficou com... Mas como é que eles foram compungidos ou com o coração apertado? Por causa do que ouviram. Então, se você quer alguém que se converta, irmãos, não desanime de pregar a palavra. Continua pregando a palavra para eles. Mas ele não está recebendo. Prega a palavra. Fala o que Deus falou. Deus vai honrar a sua palavra. Vocês estão comigo? No capítulo 3, vai acontecer algo interessante aqui. Põe lá para mim, 3:1. Aleluia. 3:1. Quem era Pedro e João? Apóstolos. Eram discípulos, agora já são apóstolos. Eram discípulos na época que Jesus estava andando na terra. Agora são apóstolos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Que hora que era essa? Não vou falar de hora não. Vamos seguir, vai. É que aqui é o relógio judeu, tá? Naquela época se contava o tempo. Vamos lá, continuando. Segue. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Continuando. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Continuando. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele pediu, não pediu? Então ele tinha uma expectativa de receber alguma coisa. Irmão, se você pede, mas não cria expectativa de receber, você não recebe. Vai pegando aí. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho. Sabe, irmãos, o batismo do Espírito Santo fez com que ele recebesse poder. Mas recebereis poder a vir do alto do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então ele tinha uma coisa, ele tinha um poder dentro dele. E o poder só entrava em manifestação com um nome. E que nome era esse? Jesus. É o que ele vai fazer agora. Porém Pedro lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Agora eu pergunto. Volta o texto lá para mostrar como é que era o homem. Volta mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Aí. Ela levada um homem coxo de nascença. Você sabe o que é isso? Esse homem nunca andou na vida. Sim ou não? De novo, vou tentar puxar a atenção de vocês. Quando você lê um livro de história, você não fica imaginando como é que é aquilo que a pessoa está escrevendo? Você começa a ler e fala de um lago azul, você já imagina um lago azul, né?
aí uma montanha verde lá. Você fica imaginando, não é isso? Então, aqui na Escritura é a mesma situação. Esse homem era cego, ou seja, ele é um homem que nunca tinha andado na vida. E era colocado todos os dias naquela porta. Pergunto para a igreja, Jesus, será que viu esse homem? Se era todo dia que colocava, Jesus entrou no templo várias vezes. Será que não tinha visto ele, não? Certamente viu. E por que não foi curado? Porque não é regra. Deus tinha um propósito. Jesus não curou todo mundo. Ele curou aqueles que foram procurar ele. Aleluia. Você não vê ele entrando na cidade, pega um aleijado aqui, traz aqui para mim. Você viu na Bíblia escrito isso? Eu nunca li. Mas os que iam até ele, curava a todos. Aleluia. E nessa hora aqui, esse homem, pode pular os versículos que nós estávamos lendo anteriormente. Ele estava esperando receber alguma coisa. E Pedro e João, no caso foi Pedro, falou, disse, anda. Agora, olha só. Ele se anda para um homem que não anda. Eu imagino a cena do homem recebendo essa palavra. O homem podia ter duas reações. Obedecer, que era impossível no natural, ou dizer, ou argumentar. Como é que eu ando se eu sou aleijado? Mas a palavra-chave é que ele esperava receber alguma coisa. E engraçado que não veio dinheiro. Veio uma palavra. O que foi dado para ele? Uma palavra. Qual foi a palavra que ele disse? Em nome de Jesus. Quem? O Nazareno. Identificou Jesus, aquele que morreu, ressuscitou. Em nome dele, anda. Põe o texto seguinte. Olha lá. O homem que nunca andou deu um salto. Explica isso para mim, irmão. Ele já tinha saltado alguma vez para saltar? Não é assaltar, irmãos, é saltar. O que é que ele fez? A palavra recebida, ele agiu. Quantas vezes você recebeu a palavra e não fez nada? É por isso que não recebeu. Você não fez nada com aquilo que você recebeu. Não aconteceu nada. O poder entrou em manifestação quando quem recebe e quem dá agem de acordo com a palavra. Ele não deu um comando dele. Ele usou o nome de Jesus. Ele disse, em nome de Jesus, o Nazareno anda. Agora imagino eu dizer, é para andar? Então é para agora. Ele tinha força na perna? Não. Mas quando ele jogou o corpo dele, a força chegou nas pernas e ele saltou. O poder foi instantâneo. Na hora. Agora, voltando para aquela história do livrinho, que eu gosto de imaginar as histórias que eu leio. Onde ele estava? Na Porta Formosa. E a Porta Formosa entrava onde? No templo. Quem estava lá dentro? É tudo judeu. Eu costumo dizer que já viu aquelas... Então, no YouTube tem um canal que é Jerusalém ao vivo e você vê o pessoal lá agora. Se você clicar no YouTube, você vai ver o pessoal orando no muro lá nesse exato momento. Aqui é 8 horas, lá é 5 horas na frente. Meia-noite e meia, 1 hora. Tem gente lá orando no muro lá. Estão tudo assim lá no muro. Você já viu? Eu não sei o que estavam fazendo dentro do templo e de repente um homem entra correndo lá dentro. Põe o texto de volta, por favor. De um salto ficou em pé. Vamos lá. Está chegando. Não, volta um texto. De um salto se pôs em pé. Passou a fazer o quê? Uma criancinha, quando começa a andar, irmãos, ele sai correndo? Ele não sai correndo, não, uma criança, quando começa a andar? Não, ele vai assim. Esse homem nunca andou, irmãos. Ele não sabia o que era andar. Ele viu os outros andando, mas ele nunca andou.
Pensa numa coisa maravilhosa da parte de Deus, irmãos. Porque esse homem nunca pisou no chão para andar, o pé dele nunca recebeu o peso do corpo. De um salto ele ficou em pé. Olha só a sensação. Pum! Uau, fiquei em pé. Para você talvez não seja nada, mas para o homem. Ele falou, já que eu fiquei em pé, eu vou correr. Já que eu fiquei em pé, Você não entendeu ainda. Ele não tinha músculo. Nunca andou, irmãos, então não tem músculo. Esse homem, num salto, ficou em pé e começou a correr. Agora você imagina todo mundo lá orando no templo. E um homem sai correndo dentro do templo. Aí eu olho para o outro e falo, quem é esse? Rapaz, é o coxo. Não, é o coxo nada. O coxo está lá. Não, é o coxo. Olha ele correndo aí. Sabe, irmãos, a gente lê a Bíblia e não se atenta porque está escrito. Porque esse livro é vivo. Essa história aconteceu. Ela é real, ela não é uma história que você lê e diz, Atos 3, o coxo, sabe, considerando a leitura como sendo nada. Isso não é o que você está pensando, é muito mais. O poder de Deus vem através do nome de Jesus e da ousadia de Pedro de usar aquilo que recebeu. Igreja, você recebeu tanto, o que você tem feito com o que você recebeu? Pedro ouviu, andou 3 anos com Jesus. Recebeu a promessa naquele monte, estava lá naquele monte, com ele disse, mas esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E agora ele já tinha o poder. E ele estava aprendendo a usar o poder pela fé. Em nome de Jesus o Nazareno. Tem que ter fé para fazer isso. Falou para um homem que nunca andou. Anda! E o homem falou, ando! E mais, vou correr! E aquele homem correu no templo, irmãos, e o povo ficou admirado olhando para ele. Quem é esse? Que ousadia! Correndo dentro do templo, falta de reverência. Pega ele, Senhor. Diz mais, ele entrou com eles no templo, saltando e louvando. Continua o texto. Vamos lá, o dedinho lá no teclado. Viu todo o povo a andar, ou seja, todos que estavam lá dentro viram. Deus não fez escondido, ele fez para todo mundo ver. Continuando. E reconheceram ser ele o mesmo, que esmolava sentado na porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Por isso lhe contaram. O que aconteceu com esse homem? Veja, nós sabemos o que aconteceu. Eles não. Eles estão lá dentro e o coxo correndo. Irmãos, ele não entrou andando. Shalom, shalom. Ele podia fazer isso, né? Uma igreja quietinha. Mas não, irmãos, ele é um homem bagunceiro. Porque quando Deus faz o milagre, irmãos, esse milagre não quer saber quem está do lado. Ele quer manifestar a glória de Deus. Ele quer se expor e dizer assim, ei, eu era o coxo. Olha aqui as minhas pernas. E quem viu ele no templo ficou assim, uau, o que aconteceu? O que é isso? Cuidado que as pessoas religiosas ficam julgando os outros. Reconheceram-se ele mesmo, continua o texto 11 agora, por favor. Apegando-se, veja, quando todo mundo se admirou, ele podia dizer, sou eu mesmo. Deus me curou, aleluia. Não, fica em pé, vem cá, pastor. Vem cá, Luizinho. Vamos supor que aqui é Pedro e João, né? Ele correu, quando ele viu que toda a atenção veio para ele, ele agarrou os dois. Ele disse, aqui ó, foram eles. O que eu recebi aqui ó, foram eles. Senta.
Aleluia. Olha lá. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. Meus irmãos, aconteceu uma bagunça lá naquele templo. Vai lá. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: ei, o que ele vai fazer agora? Diga aí, o que ele vai fazer? Testemunhar. O poder é para isso. Ele vai falar: quem curou esse homem? Foi ele? Aí ele começa lá, olha lá. Quem que está dentro do templo? Os israelitas. Israelitas, por que vocês se admiram disto? Ou por que vocês ficam olhando com os olhos em cima de mim, como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? Continuando. Agora ele cita a lei, a aliança. Ei, vocês são os descendentes da aliança. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de nossos pais. Ele glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Eles tiveram que ouvir. Continuando. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Pensa, um homem tem que estar cheio do Espírito para falar isso para judeu, irmãos. Continuando. De sorte que mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos o quê? Testemunhas. Aleluia. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vocês veem e reconhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. A fé que ele tinha. Olha lá. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. O que é que Pedro disse? Não fui eu usei a ferramenta que ele me deu. Eu usei o que eu recebi. Eu não tenho ouro nem pá, mas o que eu tenho eu vou te dar. Aleluia. Ele tinha a palavra, ele tinha o nome de Jesus, ele tinha fé para falar a palavra. Ele tinha o Espírito Santo, irmãos, com poder para fazer. E vou dizer para você, você tem que ser mais ousado. Você é muito quietinho. Aleluia. E agora, irmãos, olha lá, chamando de irmãos. Eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também as nossas autoridades. O que mais? Mas Deus assim cumpriu o que dantes pronunciou por modo ou por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Continuando, está pregando. Arrependei-vos, lembra lá dos 3.000? Quase 3.000. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já enviou, que foi Jesus. Continuando. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Está citando a lei. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, o que ele está falando? Ele está lendo o Velho Testamento para eles, são judeus, eles entendem isso. Ele foi lá na lei, ou nos profetas, em Gênesis, foi citando os textos para eles identificarem que Jesus estava lá. Que aquela escritura falava de Jesus. E todos os profetas, de começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciavam esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por que ele está citando? Porque são judeus e só acreditariam se citasse a Bíblia, ou a Bíblia deles. Continuando. Tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram quem? Sacerdotes. E o capitão do templo, os saduceus. Por que eles vieram? Porque teve uma bagunça grande lá. Tinha uma multidão reunida ouvindo eles falarem. E esses homens que estão chegando não estão sabendo de nada. Alguém está falando lá e alguém está sendo ouvido.
milhares de pessoas ouvindo dentro do templo, e chegou lá os responsáveis pelo templo. O que é que está acontecendo? Que bagunça é essa aqui? Vamos lá. Continua, por favor. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Por que ressurreição dos mortos? Porque alguns deles eram saduceus. Saduceus não criam em ressurreição. Fugiu o nome deles agora. Fariseus, obrigado. Os fariseus criam ressurreição. Nessa área, eles eram divididos. E alguns deles eram saduceus. Então, estavam ressentidos porque estavam pregando uma coisa que eles não acreditavam. Continuando. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha o que aconteceu. Prenderam eles. O que eles fizeram? Estavam pregando. Pregando o quê? Ressurreição. Falou de Jesus. Fizeram um milagre. Deus operou um milagre pela mão deles. E os homens que não viram, porque esses três que chegaram, essas três categorias de pessoas não viram isso. Só viram eles pregando algo que eles não acreditavam. Dentro do templo, olha que heresia. Continuando, vamos lá. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Subindo o número de homens a... Então era 3, subiu para... Não foi 5.000 de uma vez. Já tinha quase 3. Chegou a quase 5 agora. Está aumentando. Aleluia. Está aumentando. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciões e escribas. Continua. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Por que eu estou lendo assim? Porque nós temos um livro de Atos, amém? E pondo-os perante eles, os arguiram, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Pergunta, esses homens estavam lá na hora? Não. E agora eles fizeram a pergunta de ouro. Qual a pergunta de ouro? Perguntaram o que ele queria falar. O que ele vai fazer agora? Testemunhar. Mesmo preso. Soltaram eles para fazer as perguntas e agora eles vão testemunhar. Olha o propósito de Deus se cumprindo. Não é de Deus, estão presos. Estou aqui e não sabe. Vamos lá, continua. E pondo-os perante eles ali, então Pedro, volta lá. Volta, avança na verdade, né? Isso. 8. Então Pedro, eles não perguntaram? Qual a condição de Pedro? Olha, irmãos, ele foi batizado no Espírito Santo, entrou na Porta Formosa, operou aquele milagre, Deus pela mão deles. Eles foram presos, passaram a noite e continuam cheios de Espírito até aquela hora. Não esvaziou não, irmãos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ou seja, essas palavras que você vão ver são debaixo de inspiração do Espírito. Autoridades do povo e anciãos. Ele está falando. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e também pelo modo com que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que? Em nome de Jesus Cristo. Olha só a ousadia desse homem. Ele está falando de um nome que eles mataram. O Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, no seu nome é que este está curado perante vocês. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós. Está citando a Bíblia, tá? O Velha Aliança. Pedra da esquina. Pedra principal. Os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Deixa eu falar para você o que é uma pedra angular. Estão aqui com o homem da construção. Naquela época não tinha viga e pilar. Então, para se travar uma parede, se pegava uma pedra que era cortada na forma de 90 graus. E as pedras eram colocadas para formar as paredes. Essa pedra aqui segurava as duas paredes. Pedra angular. A pedra de esquina. Pedra de canto. Que sustentava as paredes era a pedra de esquina. E ele disse que Jesus era a pedra de esquina. Pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Continua. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram o quê? Iletrados. O que é um iletrado? Não sabe nem ler nem escrever. Olha só. E incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E falou, só podia ter estado com aquele homem, porque para falar desse jeito, só andando com Jesus. Continua. Vendo com eles o homem, agora só. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário. Eles podiam até não gostar, mas a evidência estava lá falando. O homem estava em pé. Ele falou, tudo bem, eu não concordo com o que ele fala, mas o que eles fizeram não dá para negar. O homem em pé aqui. Ele não está mais na porta pedindo esmola, ele está aqui em pé correndo. Contra um fato, irmão, não tem argumento. Aleluia. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. Continua. Dizendo, que faremos com esses homens, hein? Pois, na verdade, é manifesto que todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles. Não podemos negar. Eles queriam bater, queriam matar, mas não podiam. O homem estava lá em pé, andando. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar eles, né? Para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Pronto, está decidido. Continua. Chamou-os de novo e ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Vê, irmãos, não é pessoas comuns, eram autoridades. Eles tinham até guardas, guarda do templo, eles tinham guardas, eram autoridades. Mas para quem está cheio do Espírito, medo não chega. E a resposta veio, mas Pedro e João lhes disseram, julgai se é justo diante de Deus ouvir a vocês antes do que a vós outros do que a Deus. Isso é justo, eu vou obedecer o que Deus falou ou o que vocês estão pedindo? Continuando, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso, irmão, chama-se intrepidez. Cheio do Espírito Santo e intrepidez. A igreja desses últimos dias tem que ser intrépida. Não ter medo de anunciar o Evangelho. Não sei se você sabe, lá no YouTube, estava assistindo, na verdade não é do YouTube, era o Instagram, onde pessoas estão pregando na Inglaterra e os policiais estão mandando parar de pregar. Está ofendendo as pessoas que não creem. Ele falou, eu não estou dizendo para essa pessoa, a pessoa sendo indagada pelo policial em Londres. Ele disse, eu estou pregando a palavra. Ah, mas você está ofendendo. Não, eu estou lendo o que está, eu não estou falando para ela, eu estou dizendo para todos, para eles se arrependerem. E o guarda diz assim, se você continuar eu vou te levar preso, você está ofendendo as pessoas. Olha que nível o diabo conseguiu fazer naquele governo. Irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, pregue a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Aleluia. Continua comigo lá. Cadê o texto? Depois ameaçando, já falamos isso, né? Vamos lá. Depois ameaçando-os mais ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar. Eles queriam castigar? Sim ou não? Não acharam um meio. Como é que a gente vai castigar alguém que fez um coxo andar? Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Veja, o povo reconheceu o milagre, os sacerdotes não. Viram o sinal, mas não reconheceram. Então eles estavam com medo do povo, não com temor de Deus. Aleluia. Continua para mim, por favor. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que se operara essa cura. Irmãos, agora eu vou falar de novo. O homem tinha 40 anos que nunca andou. Por que a Bíblia... Nada que está escrito à toa. 40 anos sem andar, irmão, nunca pisou no chão com o peso do seu corpo. Por que está escrito isso, agora essa frase? Para mostrar para você que o milagre foi grande. Amém. Não foi um milagrezinho, estava com dor de cabeça, eu fui curado. Não, um homem que nunca andou na vida. E você percebe que é o primeiro milagre da igreja. Eles são a igreja agora. A velha aliança passou, a nova aliança
acabou de ser introduzida, e eles são os representantes da nova igreja, que são os apóstolos, Pedro e João, andando no poder do nome e do poder do Espírito. Aleluia, pode passar. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Eles não tinham celular, irmãos. Demorava para as notícias chegar. Tinha que encontrar a pessoa para falar. Hoje você manda zap, já chega rapidinho lá. Naquela época a pessoa tinha que andar até a casa da pessoa e contar, irmãos, aconteceu isso. É mesmo? Rapaz, o que aconteceu? Então um coxo, aí contaram a história para os irmãos. Vai ver que maravilha, continua lá. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. A igreja está orando. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. O que ele disse? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos e os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então tudo que aconteceu estava previsto por Deus, iria acontecer. Aleluia. Agora, Senhor, a oração deles. Olha para as suas ameaças. Eles podiam dizer, Senhor, estamos perseguidos, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda. Não, quem está cheio do Espírito vai orar desse jeito. Ele disse assim, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles estão ameaçando, então faz o seguinte, nos dá força e intrepidez para fazer mais. Eles estão nos ameaçando, eles ameaçaram. Então eles oraram para que Deus desse a eles intrepidez, ou seja, a intrepidez vai romper com a ameaça. Está pronto para receber intrepidez da parte de Deus? Aleluia. Enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Foi a oração deles. Tendo eles orado, sabe, irmãos, a igreja hoje quer que a igreja trema, mas não faz nada disso. Eu vou mexer com vocês. Só correr na igreja não treme a igreja. É uma alegria sua, e é lícito, mas tem mais para você. Esse lugar pode tremer. Essa cidade pode tremer debaixo dessa unção. E nós nos alegramos com tão pouco. Essa oração, irmãos, fez aquele lugar tremer. Tua igreja já tremeu alguma vez? Se não, nós estamos atrás. Eu quero viver isso um dia. A nossa oração fazer a igreja tremer. Pedindo a Deus algo que minha alma não quer. Que ninguém gosta de ser perseguido, nem ameaçado. Mas eles disseram, Senhor, estou ameaçando, o senhor está ouvindo? Olha, ouça as ameaças dele. Faz o seguinte, Senhor, nos dá mais intrepidez. A gente não quer parar, não. Nós não vamos parar. Mas eu precisamos de intrepidez para continuar. Essa oração agradou a Deus, irmãos. Ele chacoalhou o lugar e disse, eu vou dar para vocês. Está lá escrito, vamos lá. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos. Ficaram, o quê? E com intrepidez, o que eles pediram, Deus deu. Sabe, irmãos, o que nós estamos lendo e ouvindo é a primeira igreja. Começou assim, por que nós estamos parando? Deus tem muito mais para fazer com a igreja. E nós achamos que nós somos o máximo. Perto dessa primeira igreja, irmão, nós estamos lá atrás ainda. Não, rapaz, irmão, eu dei uma corrida na igreja, você não faz ideia do tanto que eu corri. Falei, parabéns, é muito bom correr. Tremeu a igreja? Não, não chegamos nesse nível ainda. Então corra para esse propósito. E para quê, irmãos? Para glorificar Jesus. Continua para mim, por favor. 32. Da multidão dos que creram, era o quê?
o coração e a alma. Ou seja, conversão genuína, irmãos, não era apenas começou a congregar na igreja. Isso não é conversão. Tem pessoas que visitam a igreja. Vem assistir culto e vai embora para casa. Mas essa palavra nunca mudou a vida dela. Não seja espectador, seja praticante. Amém? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Continua. Com grande poder, olha lá, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. A graça abundante veio porque testemunhavam. Graça é favor. Chegando sobre eles para coisas que você não consegue fazer, a graça fazia. Continuando. Olha, pois nenhum necessitado havia entre eles. Uau! Porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, continuando, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva, irmãos. Talvez você não saiba, você está numa igreja Verbo da Vida, que começou em Guarulhos, e foi parar lá em Campina Grande, onde é a nossa sede. E lá tem quem já esteve lá, e tem uma nave muito grande, com mais de 2.000 pessoas. E eu conheci um profeta que já partiu por Senhor, que no dia que estavam levantando a igreja, foi levantado várias ofertas. E ele chegou para a esposa e disse, eu tive a direção de dar a nossa casa de oferta. O que você pensa? Ele falou, eu também tive essa mesma direção. Eu falei, então vamos ofertar. Ele foi morar de aluguel. Você não consegue nem dar R$100, né? Pois é. O nome dele é Gilson Lima, para quem conheceu. Doou a casa dele, irmãos, para a igreja. Está em pé a igreja, só estava no terreno naquela época. Ele e várias pessoas ofertaram coisas grandes. E nós achamos que nosso R$100 está fazendo sucesso na igreja. Que nosso dízimo é uau. Não, irmãos. Essas pessoas seguiram o exemplo desses aqui. Ou seja, o que você tem, não considerar como sendo seu exclusivamente. Nós achamos que nosso dízimo é Não, dízimo é pagamento, irmão. Você está devolvendo o que é dele. Oferta, sim. Eu não vou pregar sobre dízimo e oferta para você, mas dízimo é o 10% do que você recebe, o que chega à sua mão, e oferta é aquilo que é seu. Você não oferta dízimo. Você paga dízimo, você entrega o que é do Senhor. A oferta é aquilo que é seu, os 90%. E quando você põe ali é a sua oferta. Ali é aquela palavra, que Deus dá semente ao que semeia. Ele não dá semente para quem dá dízimo. Você vai entender um dia isso. Você vai crescer e vai entender. Abre para mim novamente a tela, por favor. 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. O nome dele não era Barnabé. A Bíblia tem muito isso, irmãos. Eles dão um nome, por exemplo, Pedro. O nome de Pedro era Pedro? Qual era o nome dele? Simão. Todo mundo conhecia. A mãe dele, o pai dele, os amigos, tudo Simão. Jesus chegou e falou, não, Pedro. Trocou o nome do homem. E até hoje não conhecemos como. Ninguém chama ele de Simão mais, meu. Ele trocou o nome dele. E ele disse, sobre essa pedra, edificaria a minha igreja. Pedro, você é um exemplo. Você vai ser colocado como exemplo para eles. E por gerações, até hoje falamos nele. José, a quem o apóstolo deram o nome de Barnabé, o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural do Chipre. Chipre é uma ilha do Mediterrâneo. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés. O que acabamos de ler? Que era um hábito deles fazer isso naquela época. Porque eles não queriam que houvesse necessitado. Vendia um terreno, vendia outro, entregava para os apóstolos, eles administravam, o pessoal está passando fome, então dê para esse, dê para aquele, e começaram a distribuir. E aí esse Barnabé, ele tinha um campo, ele vendeu, trouxe o preço, depositou o valor para os apóstolos administrarem. Continuando o texto. Entretanto, agora a Bíblia chama essa pessoa de certo homem, não chamou de servo, nem discípulo, nem levita, nada, é um certo homem. A Bíblia não qualificou ele, chamou de certo homem.
Nem sei se era convertido, eu creio que não. Entretanto, certo homem chamado o quê? Ananias. E sua mulher vendeu uma propriedade. Continua. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Deixa eu te mostrar o que aconteceu aqui, porque as pessoas leem e não entendem o texto. Vem cá, irmão. Vou tocar um exemplo aqui, tá, irmão? O marido dela está na porta lá. Não sou Ananias nem ela é Safira, tá? Mas só como exemplo, tá? Nós temos um terreno. Rapaz, o Barnabé deu um terreno. Rapaz, o Barnabé vendeu, ó. Nós temos um terreno também, né? Vamos fazer o seguinte, vale muito aquele terreno. Vamos fazer o seguinte, vamos vender e vamos entregar parte do que a gente... E vamos dizer que nós estamos dando o valor do terreno. Fechado? Fechou, então tá. O São Jesus já perdoou ela e a mim, tá? Estou só fazendo figura, tá? Eles combinaram algo errado, irmãos. Ou seja, eles tinham um terreno de valor alto. Para imitar o Barnabé, eles fizeram a mesma coisa. Venderam a propriedade e disseram, apóstolos, aqui, nosso terreno que nós vendemos, está tudo aqui. Aí vai vir a resposta disso. Então disse Pedro para os dois, primeiro para Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo? Eu pergunto, quem contou para Pedro? Qual era a condição de Pedro? Como é que ele andava? Alguém mentindo. Como é que eles souberam da conversa que os dois tiveram? Como é que Pedro soube disso? Cheio do Espírito, irmãos, o Espírito comunicou. E eles chegaram lá mentindo. Nós estamos aqui no mundo que mentira tem perna curta. Corre pouco, né? Pedro falou para ele assim, Ananias, se você conservasse para você aquele terreno não era seu, não há nada de errado, é seu, conserva, fica com você. E vendido, não estaria em seu poder o dinheiro? Era seu também. Tipo, aqui está dizendo para ele assim, ficasse só nisso. Por que você foi tentar o Espírito? Como, pois, você colocou no coração essa vontade, esse desígnio? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Agora, eu falo assim, ele mentiu, né? Sim ou não? Se o combinado aqui foi para mentir, dizendo que era o terreno, e não era o valor do terreno, era uma parte eles guardaram do valor, a outra parte entregaram e disseram que aquele valor era todo o terreno, e não era mentira. Para Pedro dizer isso, irmãos, é porque ele estava cheio do Espírito. Ele disse, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Quantos gostariam de estar nessa igreja aqui? Uau, eu vou para aquela igreja lá, onde o negócio acontece. Gente é salva e gente morre também na hora lá. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. E todos que ouviram disseram, uau, morreu o homem que mentiu para Deus. Continua. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando-o, sepultaram. Foi rápido, hein? Rapidinho. Quase 3 horas depois, quem é que chega? A Safira. E aí, não sabendo o que ocorrera, continua. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe, dize-me, ou seja, eu vejo aqui Deus trazendo uma palavra de salvação para ela. Dá tempo de você ser salva. Dize-me, fala comigo, vendeste, portanto, aquela terra? Qual deveria ser a resposta dela? Não. Nós fizemos um acordo e tal. Eu creio, irmãos, que ela não seria morta. Mas não, ela tinha um acordo com o marido. Eu não vou quebrar meu acordo. Ela nem sabia que o marido tinha morto e já estava enterrado. Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, ela confirmou a mentira.
Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Agora, essas palavras eram do Pedro natural? Não. Cheio do Espírito, irmãos, é debaixo de inspiração. Aí alguns dizem: Deus matou. Deus mata. Deus põe na cova. Deus abre a sepultura. Já ouviu isso já nas igrejas? É como se Deus tivesse prazer em fazer isso. Quem de fato morreu foram eles. Eles entraram em juízo por conta própria. Isso aqui foi consequência. Irmãos, você recebe a consequência do que você faz. Pode dizer amém, porque é verdade. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, né? E levando-a, sepultaram-na junto do marido. Lê o texto seguinte, por favor, que é muito interessante, quer ver lá? E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. E disseram: rapaz, vou congregar naquela igreja lá. Olha lá. 2 mentiram lá e morreram. Tu fazer parte dessa igreja? Eu faria. Sabe por quê, irmãos? Onde tem temor, a mentira, a fofoca, o medo, as coisas que não pertencem a Deus saem. Uma igreja que teme a Deus. Senão nós acabamos sendo uma reunião só de festa, de churrasco, de almoço, de festa. Vou brincar aqui com vocês, tá? Festa de criança, tal. Não estou dizendo que é errado, tá? Mas ele acaba sendo só isso. E cadê o poder? Cadê o temor? Se isso não estiver andando na igreja, irmãos, nós estamos fundamentando a igreja em base de festa. E a base é isso aqui. É o temor. A igreja tem que andar debaixo de temor, irmãos. Eu não estou dizendo que vocês não andam embaixo de temor. Estou citando só um exemplo para nós não sermos pegos por essa palavra. Podemos fazer todas essas coisas, mas o temor tem que fazer parte. Essas coisas têm que fazer parte da nossa vida. Senão, irmãos, nossas obras são obras que vão só alegrar a gente por uns dias, depois acabou. Mas o que aconteceu está escrito e nós somos edificados quando ouvimos de novo. Amém? Continua lá para mim, por favor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se comum. Deixa eu explicar por que era isso. Naquela época só tinha o templo ainda de Salomão lá colocado naquele lugar. Eles se reuniam lá, eram judeus. Não tinha ainda, irmãos, a igreja estabelecida em locais. Só que a igreja deles era de casa em casa. Nas casas eles se reuniam. Porque no templo era segundo a regra do templo. Vocês estão aí, não? Porque havia templo lá ainda. Continua. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Olha, por que será, né? Porém o povo lhes tributava grande admiração. Por que ninguém se juntava, né? Viu a situação? Criou-se um temor. Ou seja, estava dizendo, lá é algo sério. Não se brinca nesse lugar. Não se tenta enganar a Deus naquele lugar. Aleluia. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Olha a igreja crescendo. A primeira igreja, irmãos. Tanto os homens como mulheres agregados ao Senhor. Continua. Ao ponto de levar enfermos até as ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse de algum deles. Não foi Pedro que fez essa doutrina. As pessoas souberam do caso lá do coxo de nascença e disseram: onde é que esse Pedro passa? O cara que fez aquele milagre. Eu vou colocar meus parentes enfermos aqui no chão. A sombra dele vai passar e vai curar. Sabe, queridos, quando o poder está em manifestação, as curas vão começar a acontecer de diversas formas. Até sombra cura. Aleluia. E às vezes nós ficamos lá, não, eu recebi a oração, mas eu continuo com a dor ainda. Quando você recebe posição de mãos para receber cura, irmão, receba ela. É sua. A fé diz, eu tenho o que Deus deu para mim. Eu recebo o que Deus deu para mim. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ah, mas eu não fui. Então reavalie a sua fé. Lembra do cego, do coxo de nascença?
Foi a fé só de Pedro e João ou o coach também colaborou com isso? Ele obedeceu a ordem. Eu quero receber alguma coisa. E ficou olhando, querendo. Ele falou, olha para nós. Tem um segredo em olhar, tá, irmãos? Tem pessoas que são endemoniadas. Você manda olhar para você, ele não olha. O pastor deve saber disso. Tem pessoas que você conversa, ele faz assim com o rosto. Olha para lá, olha para cá. Não quer te olhar. Mas Pedro e João disseram, olha para nós. Quem é que estava dentro dele? De Pedro. E o Espírito Santo representa quem? Jesus. Olha, eu tenho para te dar o que você precisa. Você está pedindo dinheiro. Mas nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Olha para mim. Lançou a palavra. Sabe, irmãos, a igreja tem que ser mais intrépida. Nós estamos só na beiradinha do que aconteceu na primeira. E você não é a primeira, você já é uma igreja bem avante dessa primeira. Aflui também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos. Irmão, disparou alguém que cura doentes, começa a aparecer de tudo quanto é lado. Agora, veja, mataram Jesus, mas agora multiplicou. Agora tem vários Jesus andando pela rua e curando as pessoas. Eles disseram, rapaz, nós matamos um, a gente mata um, aparece mais. Continua aí, vamos lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, eles de novo, olha lá. E todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram de invejas. Agora é saduceu cria ressurreição? Não, o que os apóstolos pregavam? Jesus ressuscitado. Justamente o que eles não criam. E com inveja deles, porque o povo seguia eles. E eles queriam a atenção do povo para eles. Mas o povo estava seguindo outras pessoas. E começaram a ter o quê? Diga para o seu irmão, inveja não vem de Deus. Fala de novo para ele, inveja não vem de Deus. Pela inveja, eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Está acabando já o tempo, hein, pastor? Mas, de noite... Deixa eu dizer de novo. Os discípulos estavam cheios do Espírito, sim ou não? O que eles pediram para Deus? Em oração? Intrepidez. Para fazer o quê? Para anunciar, para pregar a palavra. Muito bem. Eles estão fazendo isso. Aí o sumo sacerdote lá, o pessoal, saduceus, por inveja, falou, uma coisa, já que eles estão fazendo o que nós mandamos não fazer, vamos prender eles. Prenderam, não prenderam? Ótimo. Aí, diga mais para o seu vizinho, mais. De noite, um anjo do Senhor. Mas por que a gente vê os anjos andando nessa época e nessa nossa época a gente não vê tanto como via naquela época? Porque eles despertavam, irmãos, Deus agir. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzidos para fora lhes disse, o quê? Vamos lá. Ide, olha só, eu vou soltar vocês, mas eu quero, não é para casa não, vai para o templo. E vai dizer para eles, tudo que vocês ouviram da vida, vai falar para eles lá. Ou seja, soltaram para eles irem pregar de novo. Continuando, vamos lá. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Irmãos, eles estavam presos na cadeia pública. O anjo abriu a porta, eles saíram e o anjo falou, nada de ir para casa, vai para o templo. Vai amanhecer daqui a pouco, vai lá pregar. Tipo assim, vocês vão ser presos de novo, mas eu estou mandando, vai lá pregar. Só vai se tiver intrepidez, irmãos. Cheio do Espírito Santo. Olha só, romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, que é o grupo que se reunia, né, de autoridades, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo, não encontramos ninguém dentro. Sabe, irmãos, o sobrenatural começa a andar. Isso aqui é sobrenatural. Eles prenderam, trancaram e foram embora. Quando voltaram de manhã estava trancado.
Os guardas na porta abriram com a chave. E cadê eles? Aí disseram, não sei, mas tem alguém pregando no templo aqui. São eles! Continua, lá, vamos lá. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e o que viria a ser isso. Nesse interim, nesse tempo, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão nos templos ensinando o povo. Você conhece aquele João Bobo que tem no posto de gasolina, que fica assim no borracheiro, para lá e para cá, que tem um ventinho, bate embaixo, é uma borrachinha que fica enchendo assim, balançando. É a mesma coisa. Prenderam, Deus soltou. Eles prendem, Deus vai lá e solta. Um coração endurecido não aceita, irmãos. Eles não aceitam. Vendo sinais, os saduceus, esses chefes da sinagoga, eles não aceitavam, irmãos. Porque estavam tão enraizados na religião. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui sempre senta no mesmo lugar quando vem para a igreja? Cuidado. Você pode estar se apegando. Eu fui numa igreja uma vez, congreguei nessa igreja, eu sentei num lugar e uma senhorinha sentava. Disseram, o senhor sentou no meu lugar. Eu falei, não senhora, só comprou esse lugar aqui, é seu? Eu sentei porque estava vazio. Tem pessoas que se tomam posse daquele negócio e cuidado, hein? É o comecinho de religiosidade. Fica vigiando, vigia. Fala para o irmão, vigia. Aleluia. Mais um só para avançar, estou no capítulo 5 já. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Por que trouxeram sem violência? Eles queriam dar uma sova neles, mas falaram, rapaz, alguma coisa especial aconteceu com esses homens. A porta estava trancada do cárcere, como é que eles saíram de lá? Porque temiam ser apedrejados pelo povo, continua. Trouxeram-nos apresentando-nos ao sinédrio, o sumo sacerdote interrogou eles. Continua. Dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. Que doutrina? Da ressurreição. E eles eram saduceus e não criam nisso. O que mais? E quereis lançar sobre nós, volta lá de novo, não terminei de ler ainda, o sangue desse homem. Que homem? Jesus. Agora sim, vamos lá. 29. Dedinho no teclado. Vamos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Cuidado com essa frase. Tem crente que usa isso para não obedecer o que seus líderes pedem para você. Não, é melhor obedecer a Deus. Quer dizer, Deus só fala por você, não fala pelo seu líder. Vigia, tá? Mas ele está dizendo algo aqui interessante, irmãos. Porque Deus falou para eles, Atos 1:8, mas recebereis poder para ser minhas testemunhas. Então ele está dizendo, é isso que ele está falando. Não é Deus falou comigo e não falou com o pastor, não falou com o líder. Não, ele está falando daquele assunto que Jesus falou com eles. Então, me importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Vocês estão mandando fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. Ele mandou eu testemunhar, e você está para não testemunhar. Então, eu prefiro obedecer a Deus do que a vocês. Agora, pensa numa autoridade recebendo essa palavra. Ficaram com raiva, não foi? Vamos lá. Vamos lá. O Deus nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, de novo recebendo o testemunho. E pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, exaltou ele a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Está pregando a palavra. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Para nós que somos cristãos, irmãos, a palavra é boa. Mas para eles que eram judeus raiz, que não aceitaram, pelo contrário, virou uma revolta para o ponto de querer matar quem falava contra o que eles criam. Já ouviu isso por aí, né? Em alguma religião. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Só para terminar o contexto, por favor. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, quem lembra de Paulo, que disse que foi ensinar os pés de Gamaliel? Gamaliel era um mestre em Israel, muito conceituado.
mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ou seja, ele levantou e disse, afasta eles um pouquinho, vamos conversar nós aqui, no Sinédrio. E lhes disse, israelitas, atentai bem aos que ides fazer a estes homens. Vamos lá. Porque antes desses dias se levantou o tal de Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram a ele cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deu em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, vos digo, dai de mão, ou seja, deixe esses homens, deixe eles. Deixai-os, porque se esse conselho que eles estão falando, ou esta obra vem dos homens, vai acontecer o que aconteceu com os dois, vai perecer. O que mais? Vamos lá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Olha um homem sábio, meu. Que coisa maravilhosa. E concordaram com eles. Olha onde só pulgou. Ele falou, teve duas pessoas que se levantaram, e muitos homens com eles, ele morreu e deu em nada. Agora, se esse conselho vem de Deus, a gente vai ser pego lutando contra Deus e ninguém vai vencer. Que coisa. Último versículo, vamos lá. Chamando os apóstolos, mesmo assim ainda levaram uma sova. Deram uma peia. E ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Essa surra aqui, irmãos, era chicotada, tá? Era 39, 40 menos uma. 39 chicotadas nas costas. Ficava todo lanhado, tá? Ao ponto de sair a pele e sangrar. Tá? Era surra mesmo. Por que não davam 40 chicotadas? Porque pela estatística romana, quem recebesse 40 não aguentava e morria. Então eles davam 39, que é para não morrer. É um castigo para doer e para não morrer. É esse o castigo que eles receberam. E retiraram do sinédrio, chorando e se lamentando. Tu viu o que fizeram com a gente? Eu vi. Nós apanhamos pra caramba, meu, só porque eu preguei Jesus. Meu Deus, eu não vou mais para a igreja, não. Mas te prega e apanha. Aqui diz, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do seu nome. Aí chega na igreja local, fulaninha falou de mim, pastor. Outro falou de mim, eu sou tão quietinha, não falo mal de ninguém. E fica essas coisinhas na igreja. Eu olho para isso aqui e falo, meu Deus, como nós estamos longe disso. Se incomodando com coisinha. Ai, mexeram com meu filho. Ai, mexeram com a minha filha. E louvor é isso. E que a tintura é aquilo. Usar dinheiro para aquilo outro. Isso tem que sair da igreja, irmãos. A igreja não foi levantada para isso. As coisas vão passar. A tinta vai acabar. O louvor um dia vai mudar. Vai ter outro instrumento. Vai ter outras pessoas tocando. Mas a palavra de Deus permanece. Se apega ao que é verdadeiro, irmãos. O que você está ouvindo aqui não é uma história. Isso aqui, esses homens viveram isso para nós aprendermos. A perseverança, a andar na fé. Eu ouço pessoas dizendo, eu não vou mais para a igreja. Fulano fez isso. Eu não me identifiquei com a igreja. E é para identificar, irmãos? Segue a palavra. Se você fica pulando de galho em galho, você não vai achar um lugar para você ficar, não. Quem pula de galho em galho é passarinho. Estabelece um lugar e fica lá. E se houver situações, resolva. Deus plantou você aqui. Se ele vai ficar aqui até um tempo, eu não sei. Mas fica e frutifica onde está plantado. E não deixa coisas pequenas atrapalhar a sua caminhada com Deus, irmãos. E não atrapalha quem está caminhando. Seja fiel, participe, se envolva. E se você vai ver na leitura, se você quiser vir quinta que vem, você vai ver esses homens indo no templo. Deixa eu dizer para você, Pedro e João, quando entraram no templo, que templo é aquele? Não é o sacerdote foi o homem que matou Jesus? Você congregaria no lugar onde mataram Jesus? Pois eles iam para o templo. Porque eles não estavam preocupados com quem estava lá dentro. Eles estavam servindo a Deus.
Eu gosto desse silêncio, que é um momento de reflexão. A ficha está descendo. Ande como crente maduro, irmãos. Tempo de criança já passou. Eu sempre bato nessa tecla, eu vou falar de novo. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto muito, pastor, de correr, de me alegrar. Mas isso não é tudo, isso é uma coisa tão pequena na igreja. Isso aqui são coisas grandes. E nós queremos isso dentro da igreja, irmãos. O coxo entrar aqui e sair andando. Isso glorifica a Deus. Alguém que pregou muito bem aqui, maravilha. Mudou tua vida? Não, então foi só alegria. Não teve poder entrando em ação. Eu quero vidas mudadas. Pessoas andando na rua e orando por pessoas. Dizem, eu vou para aquela igreja porque um irmão dessa igreja orou por mim. Eu estava tantos anos com dor nessa perna e não saía por nada. Ele orou e saiu. Eu quero ir para essa igreja aí onde prega essa palavra. Eu quero começar a andar com pessoas que fazem o milagre acontecer, irmãos. Ao andar com pessoas que só fazem alegria, só... Meu Deus, fogos de artifício. Na virada do ano aqui em Praga, eles soltam fogos de artifício, em Santos também, dura 15 minutos, custa alguns milhões, e acaba em 15 minutos, vira fumaça. Uau! Mas o poder de Deus, irmãos, não acaba. Pronto para entrar em ação quando você começar a usar a palavra que você tem. Seja mais ousado. O fato de você vir para a igreja é muito bom, mas ainda é pouco. Você tem que botar mais força nisso. Naquela época eles andavam, irmão, de cidade em cidade a pé. Aleluia. Multidões iam para o deserto. Ouvi João Batista falar para eles, raça de víboras. Tu ia andando até o deserto para ouvir o cara falar que você era raça de víbora. Mas o povo ia, porque o poder de Deus atraía eles. João era cheio do Espírito, irmãos. Desde a barriga da mãe ele era cheio do Espírito. Anda com pessoas que são cheias do Espírito. Para de ficar reclamando da sua vida. Você foi salvo para andar no poder de Deus. E esse poder vai guiar você. Foi dado para isso. Uma igreja madura, uma igreja que cresce, uma igreja que avança. Amém, queridos? Fiquem em pé, vamos orar.